A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que, além de ser um telespectador assíduo, você também é um intercessor desse programa, você tem intercedido por nós que fazemos parte da programação da Rede Brasil. Também eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta para nós. O número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010, e fique à vontade para criticar, opinar, sugerir, mas por gentileza se identifique, diga seu nome, diga qual a cidade que você está falando, diga qual é a sua igreja. Nós teremos o maior prazer também de enviar uma saudação para você, sua família e sua igreja. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Que tema maravilhoso, né? Glória a Deus. Estudando esses livros de Isaías, Jeremias, as lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, nós vamos perceber claramente, sim, que havia um público-alvo, os destinatários originais, como nós chamamos, mas essas palavras foram preservadas, foram canonizadas, foram traduzidas, inclusas no cânon sagrado, chegaram em nossas mãos porque Deus desejava falar às gerações futuras. É bom lembrar, não é, que nós também já tivemos uma temporada onde nós estudamos sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e recentemente estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. E sempre que possível, estamos lendo o texto, interpretando o texto dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, levando em conta o contexto histórico, político, religioso e, na medida do possível, trazendo uma aplicação para os nossos dias. Nós já estudamos as profecias de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel e recentemente estamos estudando aí as profecias de Daniel. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas dá-nos a ideia aí de Daniel já idoso escrevendo estas profecias. Nos programas anteriores, nós já estudamos 3 temas principais. Estudamos a preparação de Daniel na Babilônia, que está registrada no capítulo 1 do livro. Estudamos também o sonho do rei Nabucodonosor, que foi o sonho daquela grande estátua, que está baseado no capítulo 2 do livro de Daniel. Já estudamos também sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente, que é a história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo. Todos esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje e amanhã nós estaremos estudando sobre o seguinte tema: o segundo sonho do rei Nabucodonosor, que está registrado no capítulo 4 do livro de Daniel. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: o capítulo 4 do livro de Daniel contém uma carta escrita pelo próprio rei Nabucodonosor, onde ele narra um sonho que teve uma grande árvore frutífera que fornecia alimento e abrigo para muitas criaturas. Contudo, um mensageiro celestial proclamou que a árvore seria cortada e que o rei viveria como um animal no campo por um período de tempo, para demonstrar que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Este texto é um testemunho poderoso da soberania de Deus e de sua capacidade de humilhar os orgulhosos, como nós veremos a seguir. Bem, se eu pudesse resumir este capítulo 4 do livro de Daniel, esse sonho do rei Nabucodonosor, a sua interpretação,
Eu diria que este sonho trata de dois temas principais. O primeiro fala sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, o Deus que controla, o Deus que domina todas as coisas. Este é um dos principais temas do livro de Daniel, a soberania de Deus. Mas eu diria também que um outro tema que posso extrair deste capítulo de número 4 é sobre o perigo do orgulho, da soberba, da vaidade. Ambos os temas estão presentes nesse capítulo 4 e são duas preciosas lições que nós podemos extrair do capítulo 4 do livro de Daniel. Um fato muito interessante é que o início desse capítulo registra exatamente uma carta que foi escrita pelo rei Nabucodonosor. Que coisa interessante. Vez por outra nós recebemos perguntas aqui pelo WhatsApp de nossos queridos telespectadores que perguntam assim, olha, será que Nabucodonosor foi salvo? Não sei dizer. Só a eternidade vai dizer isso, quando nós chegarmos no céu, se encontrarmos ele lá é porque ele foi salvo, né? Se não encontrarmos é porque ele não foi salvo. Mas uma coisa nós podemos dizer, Nabucodonosor, ele teve muitas experiências com o Deus dos hebreus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por exemplo, no capítulo 1, quando ele interrogou, entrevistou, né, os jovens hebreus, achou aqueles jovens 10 vezes mais sábios do que todos os sábios de Babilônia. Então ele percebeu que havia uma sabedoria naqueles jovens hebreus. No capítulo 2, nós percebemos que o rei tem um sonho e depois esquece do sonho, e é Daniel quem revela o sonho e interpreta o sonho. No capítulo 3, que nós estudamos semana passada, nós vimos que o rei Nabucodonosor lançou na fornalha de fogo os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele viu 4 e disse que o 4 era semelhante ao filho dos deuses. Então, percebe-se que ele teve experiência com Deus. Inclusive, no final do capítulo 3, nós lemos no programa anterior que ele disse que ninguém poderia dizer palavras algumas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante como no capítulo de número 4, Daniel escreve estas palavras, né, de uma carta que foi escrita pelo próprio rei Nabucodonosor, falando de sua experiência com Deus. E um detalhe muito importante é que o próprio rei Nabucodonosor, ele engrandece, ele enaltece, ele exalta, ele glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Então não podemos dizer ao certo se ele foi salvo ou não, mas uma coisa nós podemos dizer é que ele teve grandes experiências com o Deus dos hebreus. Vamos ler o texto? Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber que aí na sua tela vai aparecer a versão Nova Almeida atualizada, mas eu tenho aqui em minhas mãos mais 2 Bíblias, a minha direita Almeida Revista e Corrigida e a minha esquerda a Bíblia Viva, para nós, sempre que houver necessidade, nós compararmos as versões para uma melhor compreensão. Vamos ao texto bíblico? Daniel capítulo 4, versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. É bom lembrar isso, que o rei Nabucodonosor, ele era o rei do grande império babilônico, que dominava o mundo na época, né? Esse império que estava em expansão, em crescimento, conquistando muitos povos, inclusive conquistou Jerusalém e o povo judeu. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que no aspecto político, Nabucodonosor era o homem mais importante do mundo, porque ele era o chefe, ele era o imperador, ele era o rei do maior império do mundo, que era naquela ocasião o Império Babilônico. E essas palavras Daniel está escrevendo, mas baseado numa carta que ele mesmo escreveu. Ou seja, Deus se utiliza desse homem para falar da grandeza de Deus, e Daniel escreve isso no seu livro. Aí o rei Nabucodonosor vai dizer assim:
Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Deixa essa tela aí, porque já que estamos falando sobre a atualidade da mensagem do profeta Daniel, eu já posso aqui fazer uma aplicação dessa mensagem. Eu já posso aqui fazer uso do texto, das palavras do rei Nabucodonosor e dizer assim, que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que faz sinais, é o Deus que faz maravilhas. Quem é Ele? É o Altíssimo. O rei Nabucodonosor diz isso, pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Glória a Deus. Professor, qual é a aplicação? Olha, o rei Nabucodonosor sentiu a necessidade de divulgar, propagar, anunciar, falar sobre os sinais e as maravilhas que Deus fez para com ele. Isso deixa uma grande lição para nós. Estas palavras do rei Nabucodonosor, sentindo a necessidade de falar, propagar, anunciar as grandezas, os sinais, as maravilhas que Deus fez para com ele, traz um grande exemplo para nós. É que às vezes nós estamos tão preocupados, apreensivos com o que Deus vai fazer, com uma bênção que nós estamos aguardando, uma promessa que ainda não se cumpriu, que nós esquecemos o que Deus fez conosco. Olha que coisa interessante, você que dirige sabe disso, que nós precisamos olhar para frente, olhar, não é, para o para-brisa do carro, para frente, a estrada que está dentro de nós, mas vez por outra nós precisamos olhar para o retrovisor. E o retrovisor vai dizer a estrada que já percorremos. E eu tenho certeza disso, que você, se você olhar para trás, para o seu passado, para a sua vida, você vai chegar à conclusão do rei Nabucodonosor, do que Deus fez, de onde Deus lhe tirou, de tantos sinais, de tantas maravilhas que Deus fez para conosco. E nós precisamos propagar, divulgar, anunciar. Permita-me dizer isso. Tem pessoas que na hora da aflição fazem até votos, que vão agradecer, que vão ao círculo da oração, que vão oferecer um culto em ações de graça, sim ou não? Depois que ele recebe a bênção, aí ele fica com vergonha. É assim ou não? Eu sei que Deus está falando com alguém que está sentado no sofá, não é assim? Prometeu que ia agradecer a bênção, a vitória, recebeu a bênção, recebeu a vitória, mas ainda não agradeceu. Então a gente tem que fazer o que fez o rei Nabucodonosor, tornar notório, conhecido, falar dos feitos, das maravilhas, dos sinais, das coisas que Deus fez em nossa vida. Todos nós temos bênçãos para agradecer, de maravilhas que recebemos, de vitórias alcançadas. E Deus não quer apenas que nós sejamos gratos, não só isso. Devemos sim ser gratos, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias alcançadas, mas também propagar, falar da grandeza de Deus, porque à medida que nós agradecemos, testemunhamos, vai servir para outra pessoa. Quer ver um exemplo? Alguém, por exemplo, que estava desempregado e orou e Deus abriu uma porta de emprego. Quando ele agradece essa bênção, aquele que está desempregado, sua fé, não é assim? Vai ser renovada, ele vai confiar mais em Deus. Vamos pensar numa mulher, por exemplo, que sonhava em ser mãe, mas era estéril, ou por alguma dificuldade não podia ser mãe, aí Deus abriu a madre, ela gerou um filho. Quando ela testemunha, quando ela agradece, vai servir de ânimo, de estímulo, de fé, de esperança para aquela mulher que está aguardando também uma bênção. Então, eu já quero começar o programa fazendo esta aplicação. Falar dos feitos, das maravilhas, dos sinais, das coisas que Deus tem feito. Glória a Deus. E que sinais são esses? Né? Aí ele vai falar, né, do Deus Altíssimo. Aí ele vai dizer no versículo 3, glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui, como Deus é tremendo, glória a Deus. No capítulo 3, aquele rei soberbo, aquele rei orgulhoso, que mandou lançar os 3 jovens hebreus da fornalha, que pergunta assim, qual é o Deus que pode livrar vocês? Glória a Deus. Agora já está um homem quebrantado,
Veja o que ele vai dizer: como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Quantas lições, quantas verdades, quantas coisas maravilhosas o rei Nabucodonosor escreveu acerca de Deus. Ele disse que os sinais de Deus são grandes. O que mais? Ele disse que as maravilhas de Deus são poderosas. Ele diz que o reino de Deus é um reino eterno, glória a Deus, diferente dos grandes impérios que dominaram o mundo, que esses impérios surgiram, tiveram período de apogeu, mas também tiveram período de declínio. O reino de Deus não, ele é eterno. Deus continua reinando pelos séculos dos séculos. Ele diz, e o seu domínio se estende de geração em geração. Em outras palavras, Nabucodonosor está dizendo assim: passa-se os tempos, as eras, as décadas, os séculos, os milênios, mas Deus continua com o controle, o domínio, a soberania, reinando sobre tudo, sobre todos. Ele continua dominando, glória a Deus, sobre tudo e sobre todos. Veja o que ele diz no versículo de número 4. Ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Era um dia alegre, eu estava feliz e tive um sonho que me espantou. Observe que o título do programa hoje é o segundo sonho do rei Nabucodonosor, porque o primeiro está no capítulo 2. Só que detalhes: o sonho do capítulo 2, que foi da grande estátua, ele esqueceu. Esse não, ele estava ciente, ele só não entendeu. Aí ele disse que estava alegre, estava feliz no palácio, teve um sonho, mas ficou espantado. Ele diz: quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então era comum. Nós vamos perceber isso claramente no livro de Daniel, que quando o rei tinha um sonho, ouvia uma sentença escrita na parede, ele queria saber a interpretação, o significado. E ele, mais uma vez, tem um sonho. E o que foi que ele fez? Já que ele estava perturbado, veja o que diz o versículo 6. Ele diz assim: por isso expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Como que diz assim? Eu quero saber o significado do sonho, eu tive um sonho, estou perturbado. Versículo de número 7 diz assim: e então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Talvez você esteja perguntando, né? Por que foi que ele não chamou logo Daniel? Por que foi que ele não chamou primeiro a Daniel, já que ele teve uma experiência no capítulo 2? Eu vou explicar. É porque Deus queria ser glorificado. Deus fez questão, porque esse sonho era profético. E Deus faz questão com que os sábios, os magos, como era comum ele chamar, primeiro entrasse para que eles não pudessem dar interpretação. Olha que coisa interessante. No capítulo 2, os sábios, os astrólogos, os caldeus, os feiticeiros disseram assim: conta-nos o sonho que nós daremos a interpretação. O rei tinha esquecido, eles não puderam nem revelar, nem dar a interpretação. Mas observe que no capítulo 4 o rei conta o sonho. O rei diz o que sonhou, mas eles não puderam dar a interpretação. E por quê? Era um sonho profético. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. E somente alguém devidamente autorizado por Deus é que poderia dar a interpretação. Se foi Deus que deu o sonho, só alguém que Deus escolheu para revelar o sonho poderia dar a interpretação. E é por isso que Daniel vai entrar em cena mais uma vez. Veja o que diz o texto. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, você já sabe, não é? Daniel significa Deus é meu juiz, e Beltesazar, que foi o nome caldeu ou babilônico que foi dado a Daniel, significa que Bel te proteja. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Aí ele vai dizer com suas palavras, né? Ele tem o espírito dos santos deuses. E se você me perguntar, professor, será que Daniel tinha o espírito dos santos deuses? Não. Quem era que agia ou atuava na vida de Daniel? O Espírito Santo de Deus. Professor, e por que é que está escrito que ele tem o Espírito dos santos deuses?
porque Nabucodonosor não tinha conhecimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele usa essas palavras. Mas o sentido para nós significa isso. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, e eu lhe contei o sonho dizendo. Qual foi o sonho? A partir do versículo 9 ele vai dizer como foi esse sonho. Ele diz, Beltesazar, chefe dos magos. Mais uma vez, a palavra mago aí, no sentido popular hoje, o mago tem um sentido até pejorativo, né? Mas no sentido bíblico, ele era o chefe dos sábios de Babilônia. Beltesazar, chefe dos sábios, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Ora, ele disse isso baseado na experiência anterior, do sonho do capítulo 2. Ele disse, vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz. Talvez você pergunte, professor, quem é esse vigilante que desce do céu? Possivelmente um ser angelical, que traz uma mensagem divina, que traz um anúncio para o rei Nabucodonosor. E o que é que disse esse vigia, esse vigilante, esse ser angelical? Ele diz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, ou seja, o tronco com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco, ou em outra versão, que esse tronco, como é mais conhecido, seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. O capítulo 4, versículo de número 17, na Bíblia Viva diz assim, isso foi decretado pelos vigilantes por ordem dos santos anjos. Eu posso dizer, isso é um decreto de Deus. Esses vigilantes aí, eu posso dizer que é uma menção à Santíssima Trindade, ao Deus Trino, e foi ordem enviada através dos santos do Altíssimo, né? Agora, qual é o objetivo? Qual é o propósito desta árvore grande que abrigava animais, as aves estavam sobre ela? Por que veio essa ordem para que essa árvore seja cortada? O texto explica, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos Deus. Então, o rei tem o segundo sonho, de uma grande árvore, onde os animais estavam debaixo da árvore, havia muitas aves sobre ela, e muitos se alimentavam do seu fruto, uma árvore grande, frondosa, gigantesca. Mas ele ouviu um decreto que descia do céu, um ser angelical, que disse que a árvore deveria ser cortada e deixar apenas o tronco. E ele ficou perturbado, ele manda chamar Daniel. Ele queria saber a interpretação, e é um detalhe aí do texto, que ninguém pôde dar a sua interpretação. Nós já dissemos aqui, mas eu vou repetir.
que existem 3 tipos de sonho. Existe o sonho comum, o sonho natural, que todos nós sonhamos, que nem veio da parte de Deus, nem veio da parte do diabo. É um sonho comum, um sonho natural, que qualquer um de nós sonhamos. Existem sonhos de origem maligna, pesadelos que trazem medo, pavor, que muitas vezes nós acordamos assustados, perturbados, e alguém até às vezes chega a sentir presença de seres espirituais no seu quarto, na sua casa. Mas existem sonhos que são divinos, que são proféticos. A Bíblia está repleta de sonhos proféticos. Nós já citamos aqui alguns sonhos proféticos, como, por exemplo, José, quando estava no cárcere, que interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, os sonhos do rei do Egito, né? Do faraó, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas secas, 7 espigas cheias. Você sabe disso? São sonhos proféticos. E este é mais um sonho profético. No capítulo 2, Deus revelou os impérios futuros, e agora no capítulo de número 4, é uma experiência que seria vivida, seria vivenciada pelo rei Nabucodonosor. E Deus deixa bem claro que o propósito de vir uma ordem do céu, um decreto do céu, dizendo que a árvore deveria ser cortada, isso é uma mensagem acerca da soberania de Deus, o Deus que tem um controle sobre todas as coisas, e também uma mensagem para o rei Nabucodonosor acerca do perigo da soberba, do orgulho e da vaidade. E quando ele conta o sonho, Daniel fica perplexo. Daniel entende na hora. Deus dá imediatamente a Daniel a interpretação do sonho, ele fica um tanto atônito. Veja o que diz no versículo de número 19, diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbaram. É possível que Daniel ficou pensando assim: e agora? O que é que eu vou dizer? Isso é um decreto, isso é uma mensagem de juízo, isso é uma mensagem falando acerca de uma experiência que o rei vai viver. Aí o rei disse assim: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação perturbem. Beltesazar, o Daniel respondeu assim: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Daniel diz assim: quem dera, ó rei, que esse decreto, que essa sentença, que esse sonho não fosse para contigo, fosse para quem te odeia, para os teus inimigos. Mas Daniel sabia muito bem que era um decreto divino, um decreto que desceu do céu. Era uma sentença contra o rei Nabucodonosor. E ele foi chamado para dizer, para revelar. No versículo de número 20 e 21 diz assim, aí vem a interpretação: a árvore que o Senhor viu, que desceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó rei. Observe que coisa interessante. No capítulo de número 2, no sonho da grande estátua, quem era o rei Nabucodonosor? A cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro da estátua representava o rei Nabucodonosor. E agora essa grande árvore, quem era? Era o próprio rei. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu, que veio a ser forte. Não é assim? Por quê? Eu não já disse aqui que ele era, no sentido político, o homem mais importante do mundo? Daniel continua dizendo: a sua grandeza, ó rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estende até as extremidades da terra. Isso fala do poderio, da grandeza, da expansão do grande império babilônico. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: corte e destrua a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Daniel continua dizendo: esta é a interpretação, ó rei.
e este é o decreto do Altíssimo. Observe, o anjo foi apenas o mensageiro, mas o decreto é de Deus, que virá contra meu Senhor, ó Rei. Sabe o que ele está dizendo? Deus está vindo ao teu encontro. Haverá um período de juízo, de sentença, haverá um decreto de Deus contra ti, ó Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será como os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça, olha aí o primeiro tema do capítulo 4, reconheça o quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dará a quem quer. Em outras palavras, até que tu, ó Rei, reconheça que tu és grande, que tu dominas o mundo inteiro, mas que tu reconheças que acima de ti, ó Rei, existe um Deus que governa o mundo. Versículo 26 diz, quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes. Isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Vamos ler o versículo 27, que é o último texto que eu quero ler no programa hoje. Portanto, ó Rei, aí Daniel agora aconselha. Daniel não só interpreta, mas ele aconselha. Ele diz, portanto, ó Rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Glória a Deus. Em outras palavras, Daniel estava interpretando o sonho, falando sobre um decreto do Altíssimo, uma sentença que sobreviria ao rei Nabucodonosor, mas Daniel aproveita e aconselha que ele fosse mais justo, mais honesto, que ele fosse mais bondoso para com os pobres, para que isso pudesse ser prolongado, para que isso não ocorresse em rápidos dias. Mas Daniel sabia disso, que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. O que é que Deus estava mostrando ao rei Nabucodonosor? Que com certeza se considerava alguém muito grande, muito importante no mundo, que permitiu, pensar em alguma ocasião que pelo fato de ter todo aquele império, todos aqueles reinos debaixo das suas ordens, pensar consigo que ele alcançou tudo pela sua própria força, pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria. E Deus dá o decreto, Deus dá o sonho, Deus dá a interpretação para que o rei soubesse que acima do governo dele há um governo divino. Acima das ordens de Nabucodonosor há uma ordem divina. Isso é uma lição para cada um de nós, para nós nunca nos ensoberbecermos, nunca nos envaidecermos, pensar que somos alguma coisa, mas reconhecer que acima dos governos humanos existe um trono no céu, existe um Deus do céu que controla, que governa e que domina sobre todas as coisas.